Oi, gente, muito boa noite, muito boa noite. Então, hoje a gente vai trazer as histórias de regressão de crianças, mas as histórias que estão nos livros, no meu livro, As Vidas Passadas dos Nossos Filhos. E essas histórias são muito interessantes porque elas foram escolhidas a dedo para estarem aqui nesse livro, né? E são histórias muito importantes. Então, a gente vai falar de uma regressão feita através de ponte, que é feita nos pais, né, para a criança. Depois eu marquei aqui, gente, senão não ia me achar. Depois a gente vai falar com uma criança com missão, né? Ela vem de outro planeta, outro lugar. Depois nós vamos falar de uma criança, peraí, deixa eu achar aqui, que tem dificuldade de se alimentar, que isso é bem importante, veio durante, assim, o curso sempre vai chegando coisa nova, chegou coisa muito nova aí. E se der tempo, no final, eu quero ler uma partezinha, porque eu quero contar um sonho que aconteceu essa noite comigo e que tem a ver com todo esse processo que a gente está vivendo nesse momento. Vocês sabem que eu sou muito aberta, muito sensitiva e eu sinto muitas coisas e é isso que eu quero contar para vocês, o que aconteceu nesse sonho e que tem a ver com a literatura que está aqui, com uma partezinha do final do livro que está aqui. Então, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Mas antes de iniciar a live, como eu sempre peço, esse vídeo para chegar mais longe, eu preciso que vocês dêem o seu like, comentem, compartilhem, para que esse vídeo chegue mais longe. Afinal, o Instagram acha que vídeos que trabalham com a coisa espiritual não são tão importantes, mas são. Então, me ajuda aí, compartilha, curta, salva o vídeo, comenta, que isso vai fazer com que o vídeo chegue nas pessoas que necessitam ouvir isso. Principalmente os pais, os educadores, para ajudar essas crianças da nova era. Para você que está entrando pelo YouTube, por favor, te convido a te inscrever aqui no canal e ativar o sininho. Afinal, toda semana tem 2 vídeos novos entrando aqui no YouTube e vários vídeos que estão aí salvos, que eu faço com muito amor e carinho para ajudar as crianças, para ajudar as pessoas que querem entender sobre mediunidade e tantas outras questões que são tão importantes. Então, para que ele vá mais longe, para que a gente chegue aonde precisa chegar com esse vídeo, eu só peço o teu carinho, o teu apoio, que você, então, te inscreva no canal e ative o sininho, ok? Joinha? Então, vamos lá, gente! Vamos falar então primeiro sobre regressão feita em ponte. O que é regressão? Antes de falar o que é a regressão, vou explicar o que é uma regressão feita através de ponte, né? A regressão feita através de uma ponte é uma pessoa que deita para a criança, vai acessar o inconsciente da criança, como se fosse, sabe quando as pessoas passam por cirurgia espiritual? É mais ou menos assim. Então, através da autorização do mentor espiritual da criança, é feito ou no pai da criança, ou na mãe, ou num familiar, ou até numa pessoa estranha. Às vezes a gente usa um terapeuta, um outro terapeuta que a gente faz trocas, né? E a gente trabalha em parceria, em conjunto, para fazer essa ponte para a criança. Então é sempre numa outra pessoa. Mas como é que a pessoa vai acessar inconsciente? Através da autorização do mentor espiritual. A gente sempre trabalha através do mentor espiritual. Então não vai ser acessado nada que a pessoa não pode ver, vai ser acessado sempre o que a pessoa tem a capacidade de entender e de ver. Então a gente fez essa regressão para o D, né? Foi feita através de pontes. Se eu não estou enganada, essa regressão foi feita. Não lembro se essa aqui foi feita numa ponte ou se foi feita no pai e na mãe. Mas eu vou ler aqui. Então, foi a regressão do D, né? Depois de realizado o relaxamento, que é um relaxamento, elevação de frequência vibratória, né? A gente pede a permissão para a pessoa acessar a vida do D. E aí tá escrito aqui: é como se estivesse girando. Eu não queria vir para a Terra. Não adianta. Já me sinto dentro da barriga da pessoa. Resumo, ele não queria reencarnar, ele não queria nascer, né? Acho que vou nascer. Meus pais são legais. É como se eu tivesse aqui e meu coração lá no outro planeta, porque esse menino, ele reencarnou vindo de um outro lugar mais elevado, de frequência mais elevada, né? É como se eu tivesse saudade da minha casa de verdade. É como se eu não pudesse ser eu aqui. Eu não posso ser eu realmente.
Tem muita regra aqui na Terra. Eu sinto uma energia e isso me incomoda. É como se eu tivesse vendo a vida de agora. Eu vou conseguir sentir alegria quando sentir algo que eu fazia antes. E lá ele era uma pessoa que explorava as terras, ele ia explorando os planetas para achar vida, né, em outros lugares. Ele viajava de nave, né, resumo. Quando eu durmo, eu vou para o meu planeta. Claro, nós saímos do corpo físico à noite e ele não é diferente, né? Mas quando eu tenho que voltar, é difícil. Quem nunca, né? Meu mentor disse que eu tenho que aprender a aceitar estar aqui para ajudar as pessoas. Então ele veio, reencarnou para ajudar as pessoas, né? Quanto mais eu brigar e não aceitar estar aqui, mais infeliz eu vou estar. Parece que estou indo para um tratamento agora, me sentindo numa maca, é uma energia muito diferente. Cada lugar do meu corpo recebe uma cor e uma energia diferente. Estou recebendo. Eles vão continuar me dando atendimento durante os dias. O tratamento vai continuar. Tenho muita angústia e tristeza. Eles vão ficar fazendo esse trabalho em mim para limpar. Estão limpando o cardíaco para ficar mais tranquilo. E a partir de agora, toda a família está recebendo atendimento para equilibrar e harmonizar. O corpo está refazendo. Estou tranquilo, vem uma confiança da tranquilidade. O D precisa muito do equilíbrio da família, da casa, para ele ficar equilibrado. Isso o mentor já falando no final da regressão. Ele precisa fazer algo como ele fazia no passado nesse planeta diferente de pesquisa, exploração, que era o trabalho dele. Era achar novas terras, ele entrava por buracos negros, né, para chegar nos lugares. É importante ele fazer as coisas parecidas com as coisas que ele fazia em seu planeta, para conseguir realizar a missão dele aqui. Vamos ver o que é a missão dele, né? A felicidade dele depende de ele fazer coisas parecidas com o que ele fazia lá. Ele vai melhorar. Eles terminam de enviar energia para os familiares, também estão enviando para nós de paz e tranquilidade. Está tudo bem, a energia foi cortada. Então, quando a gente faz essa aqui foi feita através ou de mim ou de uma outra pessoa que deitou, não lembro. Mas não foi feito no pai nem na mãe. Então, mas ele também teve regressões que foi feito no pai, e regressões na mãe, e regressões nele em desenho. Então, essa criança, ela veio de um outro planeta, né? E ela veio com uma consciência muito grande que ela veio com uma missão aqui. Tem muitas crianças que quando vêm de outros planetas, por isso que eu digo, gente, tem gente dizendo assim, ai, as naves não estão vindo, não estão descendo. Gente, as crianças estão tudo reencarnadas aqui, que vêm de outros planos. E essa criança, ela veio com uma missão. Só que o mentor falou ali que enquanto não colocar ele trabalhar com pesquisa, estudar mais nessa parte, né, da pesquisa, talvez de planetas, talvez algo na NASA, ele não vai acalmar o coração dele. Então ele veio com o objetivo de fazer pesquisas, de trazer um novo olhar para as coisas, né? Ele veio de um planeta onde a rotação era diferente, onde a alimentação era diferente, onde a energia era sustentável, aonde não se precisava mais de dinheiro, e de repente reencarnou aqui na Terra num lugar onde que tem uma escola ainda atrasada, né? Então ele ia para a escola, ele não queria ficar na escola, ele deitava nos degraus, ele não queria ir para a sala de aula, era bem difícil para ele entender as pessoas e entender a escola, né? E também em casa, às vezes ele se isolava. Então é uma criança que o mentor já falou, ele precisa ser direcionado ao que ele tem como dom. Então essas crianças, quando eles passam por regressões, eles começam a desligar e a entender que eles precisam aceitar estar aqui. E isso o mentor falou, né? Que ele precisava, na verdade, aceitar estar aqui. Na medida em que ele aceitasse, ele ia se sentir melhor. E sim, todos nós, à noite, saímos do corpo e vamos para lugares. Ou encontrar pessoas,
ou vamos estudar, ou vamos para o lugar de origem que a gente veio, ou vamos receber muito ensinamento. Eu mesmo me desdobro à noite e muitas vezes vou receber atendimento. Ontem à noite eu fui e eu vou consciente, então eu sei para onde eu vou, eu sei de onde eu volto, né? Só que às vezes eu vou e daí quando eu chego lá, daí eu apago, daí quando eu volto eu sei de onde eu voltei. E tem pessoas que vão inconscientes para esses lugares, né? Mas tu vê a dificuldade dele da aceitação do presente, de estar aqui e agora. E muito dessas crianças que não se adaptam muito à escola, não se adaptam à alimentação, não se adaptam a muitas questões, são crianças que vieram de lugares diferentes e estão vivendo um momento aqui na Terra para nos ajudar nesse novo momento que é essa transição planetária que nós estamos vivendo e que vem com toda essa força da natureza que nós estamos vendo, que vem com toda essa questão da gente trabalhar o amor no nosso coração e todos nós. Isso eu não falo que são as crianças, é eu, é vocês, é as crianças. Todos nós estamos principalmente nos trabalhando o amor, né? O perdão, a ligação com Deus e principalmente a questão de fazermos as nossas missões e de aprendermos a valorizar a terra, né? E essas crianças, elas vieram com esses propósitos, as missões. Então, e gente, às vezes a pessoa recebe um atendimento como essa criança, né? E até as pessoas que deitaram pela criança, quando eu tô ali realizando a regressão e tem uma outra pessoa deitada, a gente recebe também a energia vindo dos mentores, a energia vindo do plano espiritual pra gente, a gente também recebe esse atendimento e é maravilhoso. Então, se doar para esse trabalho, para esse propósito de ajudar as crianças é simplesmente fantástico. Quando termina, tu volta bem, porque tu recebe muita energia, é muito maravilhoso, né? E muito dessas crianças têm missão. Então, eu quero contar uma outra história, né? Que é uma outra criança que veio com missão e vamos lá, vamos contar. E, gente, tem milhares de crianças reencarnadas nesse momento aqui na Terra com missão, né? Então, veio uma regressão de uma criança reencarnada com missão. A criança deita e começamos o relaxamento. Seus pais estão dentro do consultório para acompanhar a regressão. Porque sim, sempre que eu trabalho com uma criança, eu não gosto de trabalhar com a criança sozinha no consultório. Se a criança vai trabalhar com desenho, o pai e a mãe vão ficar sentadinho ali comigo. Se eu vou trabalhar com a criança deitada, o pai e a mãe vão ficar ali acompanhando. É importante esse trabalho até para eles terem um entendimento, né? Eu vejo uma pessoa e eu também vejo nuvens e estou indo ao céu encontrar uma família. E daí essa família foi quem amou toda a vida. E quando eu voltei ao mundo dos espíritos, tinha uma família que não podia ter filhos, mas o amor era tão grande que me levaram à vida de hoje em dia. Também vejo outra e estou num carro bem antigo. Há pouco tempo existia carro e daí eu estava andando com uma outra pessoa que estava dirigindo e parou um carro e bateu na nossa direção e eu faleci. E a família, e depois fui para um outro estado, uma outra região e fui convocado que também em outra vida. Aí, nesta outra vida, foi em outro planeta. E nesse outro planeta, os seres eram mais inteligentes, eu respeitava tudo, mas, como todo mundo, morri de velhice nesse outro planeta e tinha casa e tinha comida. Quando eu nasci na vida de hoje, que daí, antes dele vir para cá, ele morava no outro planeta, né? Eu estava muito feliz. Meu objetivo era tentar mudar o mundo e cuidar das plantas e da preservação da natureza. Então, tem muitas crianças que estão reencarnadas nesse momento na Terra que eles têm a consciência do planeta, do todo, da preservação da natureza, da importância de cuidar das árvores, dos animais, da terra e de tudo isso, né? Agora, eu me vi um fazendeiro e criava e dava comida para quem precisava. Eu era muito bondoso. Era só ele naquela fazenda, então ali ele estava muito solitário, que daí mostra um traço de personalidade dele, né? Depois ele viu, ficou tão feliz que teve um ataque do coração
e foi para o céu e achava que estava vivo. Aí percebeu que estava no céu. Quando deixaram eu sair, eu fui cuidar das plantas e dos animais. Então, uma tendência dele de querer cuidar das plantas, dos animais, mas ele também tem uma tendência que mostrou ali que ele viu um fazendeiro feliz, mas solitário. E isso é traço de personalidade, ou como a gente fala no Regressão em Criança, múltiplas personalidades. Nós temos coisas e maneiras da gente ser e de agir que é da gente a várias vidas. Tem coisas que são positivas e elas devem ser direcionadas e potencializadas. Mas quando aparece uma coisa negativa como essa, de solidão, de se isolar, aí tem que trabalhar isso, né? Logo depois, seu mentor falou para ele que ele poderia ser criança até o momento de assumir a sua missão. Por que isso? Porque tem muitas crianças que não conseguem ser crianças, que não conseguem brincar, que não conseguem aproveitar a vida, porque eles vieram com essa missão pesada nas costas, eles vieram com a responsabilidade de fazer o que eles vieram fazer. E aí, às vezes, eles não conseguem ser crianças. Então, quando faz a regressão, você desliga eles dessa situação, e aí, mesmo que ele veio de um outro planeta, mesmo que ele tenha uma missão pesada, ele consegue esperar um momento de crescer e virar um adulto, para daí assumir e fazer o que ele realmente veio fazer aqui na Terra. Então, é isso que a regressão traz para uma criança que, de repente, se vê vindo de um outro lugar mais evoluído. Eles conseguem aceitar estar aqui depois da regressão e eles conseguem esperar o tempo deles de assumir a missão deles. Só que os pais já têm a consciência, então eles podem ir levando a criança para fazer coisas que tragam mais harmonia para ele, ou coisas que ele gosta, como contato com a natureza, como contato, de repente, com aquele menino, o outro que, de repente, teve muito contato com planetas de estudar isso, entende? Quando tu leva essas crianças a fazer o que eles vieram fazer, mas de uma forma mais de brincadeira, eles conseguem esperar o momento certo para assumir a sua grande missão, que é cuidar do que eles vieram fazer, ou do que eles vieram assumir como missão pessoal, né? Porque a gente tem uma missão que é mudar padrões comportamentais, todos nós e as crianças também. Mas também a gente tem uma missão que muito dessas crianças têm missões muito fortes de trazer novos pensamentos, nova maneira de olhar para a terra, para os animais, para a preservação da natureza, para a alimentação. E por isso que tem muitas crianças e adolescentes indo para a questão de ser vegetariano. Isso não é moda não, gente, é porque há necessidade nesse momento, tá? E aí ele pergunta, depois da regressão, a criança sentou na cama e falou: então quer dizer que a minha missão é cuidar da natureza e preservar, mas que eu posso ser criança agora? Porque ele não conseguia brincar, ele não conseguia ser criança, ele não conseguia aproveitar a vida, entende? Era tão forte a missão dentro dele, ele tinha tanta consciência da missão dentro dele, que ele não conseguia ser uma criança naquele momento. Ele queria cuidar já da natureza, resolver já as suas questões, né? E aí, eu lembro que os pais responderam que sim para ele, né? Ele deu um suspiro assim, mas é um suspiro de alívio. Ele sentadinho na cama, que eu faço a regressão numa cama, né? E ele suspirou. E os pais responderam que sim. O menino deu um suspiro de alívio. E a partir desse dia, seus pais foram junto com ele para o escotismo, a fim de que ele pudesse ser criança, mas ao mesmo tempo estivesse perto da sua missão, mas de uma forma leve, podendo ser criança, brincando com aquilo, aprendendo com aquilo, né, que é o escotismo, mas de uma forma mais leve. Então, quando os pais têm a consciência também de quem é aquela criança, qual a missão daquela criança, qual a missão do seu filho, aí dá tipo um alívio, assim, sabe, para a criança, e também os pais têm um direcionamento. Por isso que eu digo, quando você faz uma regressão para uma criança, tu tá dando um grande presente para ti e para o teu filho. Para o teu filho, porque ele vai desligar e ele vai melhorar muitas questões que talvez ele só fosse resolver lá na fase adulta, porque nós temos muitas pendências, muitos problemas inconscientes, né? E imagina se tu começa a resolver isso desde criança, a tendência é ser um adulto que não vai passar por separação, que não vai passar por tantos problemas, né? Que vai ir melhor na escola, que vai melhor na faculdade, que vai cumprir seu propósito de vida, sua missão.
Então, quando um pai faz uma regressão para um filho, tem dois propósitos. Uma de dar um grande presente para esse seu filho, para que ele faça o que ele veio realmente fazer aqui na Terra. E os pais também recebem do mentor espiritual um grande manual de instrução. Manual de instrução de quê? De como educar essa criança. Porque aparecem as múltiplas personalidades, as coisas positivas e as coisas negativas. As coisas positivas a gente potencializa, como levar uma criança mais ao contato da natureza, levar o seu propósito de vida. As coisas negativas a gente tira do foco, no sentido que se a criança tem a tendência a se isolar, a gente coloca ela a fazer coisas que ela vai ter que conviver com mais pessoas. Se a criança de repente sente algum medo, alguma coisa, a gente vai trabalhando isso de alguma forma. A regressão ela já vai melhorar uns 80% a 90%. Mas a tendência, ela tá ali, né? Como uma crença limitante. Então, é muito importante o pai e a mãe ter essa consciência, através da regressão vem essa consciência, para que daí a educação não seja só uma educação vamos indo, mas uma educação já direcionada ao que a criança, que é um espírito, na verdade, precisa para a sua evolução. Então, se a gente quer ajudar uma criança a evoluir, se a gente quer ajudar uma criança a chegar onde ela realmente precisa e necessita chegar, é muito importante, pelo menos em algum momento da vida, tu conseguir fazer uma regressão. Quanto antes você fizer as regressões para o seu filho, melhor. Eu lembro uma criança lá no Rio de Janeiro que tinha muito medo de entrar no carro, né? E eles tinham vários problemas que poderia ser tratado de repente com alguma coisa com um psicólogo, alguma coisa assim. E quando foi feita a regressão, na verdade era medo que ela tinha de entrar no carro, porque já tinha acontecido um acidente de carro, né? E a pessoa andou muito rápido e aconteceu um acidente, né? E hoje o pai também andava muito rápido e a criança sentia um medo. Então, às vezes, uma criança sente um medo, a criança tem uma maneira de ser e tá lá no inconsciente de outras vidas. Quando tu desliga desde a infância, a tendência é a criança melhorar daquilo. E aí ela conseguir evoluir em vários aspectos, no sentido da escolarização mais facilitada, de não ter tantos medos na vida, de não ter medo de falar em público, de cumprir seu propósito de vida, né? Porque a gente passou por muitos nãos, a gente passou por muitas coisas ruins. E quando tu passa por uma coisa ruim, é como se tu liberasse algumas coisas no teu organismo que elas ficam presentes ali, mas ficam presentes no espírito. E quando a criança reencarna, ou o espírito reencarna, tá aqui no inconsciente as coisas. E como nós somos 95% inconscientes, a gente é muito passado. E as crianças também. Então, quando elas vêm, elas têm aquilo ali escondidinho, entende? Enquanto não desligar, enquanto os pais não entender que propósito tem aquele espírito de estar ali naquela família, como é que os pais vão educar? Aí a gente vai educando meio tipo assim, vamos indo, né? E nesse vamos indo, às vezes a gente não chega a dar a educação necessária para a evolução do espírito. A gente só dá a educação, às vezes, moral. Isso pode, isso não pode. Mas para aquele espírito, talvez você precisasse agir de uma forma diferente. E a regressão te dá isso. Te dá a maneira com que você deve agir com o teu filho, a maneira com que você precisa educar, para onde tu tem que direcionar esse espírito, qual que é o propósito de vida dele. Quem é que aí não quer saber seu propósito de vida, sua missão de vida, sua missão de alma? Tem gente buscando até hoje, não sabe. Tem gente que diz assim, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, nada dá certo para mim. Quando tu faz isso desde a infância, tu dá a possibilidade desse espírito acertar desde o início. E isso é maravilhoso, é fantástico. Viu por que eu gosto e amo esse trabalho? Porque simplesmente é fantástico. Então, gente, quem que não teve aí uma criança com problema de se alimentar? Eu sempre fui uma criança que eu tinha alguns hábitos para me alimentar. Eu não misturava as comidas, tipo, comia só feijão, só arroz. Se comia salada e ia lavar o prato, era bem chata. E agora não mais, mas na infância eu tive isso. Nossa, gente, borrei tudo aqui no negócio. Quem receber esse livro vai receber o borrado batom. Então, não, nem vou mandar. Então, só que tem uma coisa que a gente descobriu
Quando a gente vai fazendo as regressões e quando a gente vai fazendo os cursos, vem muita informação nova. E esse menino, ele tinha dificuldade de se alimentar, né? E eu vou ler para vocês a regressão dele, mas depois eu quero explicar uma coisa sobre a alimentação. Então, tu vai entender muita coisa. Depois eu vou explicar por que da alimentação e o que tem a ver com a energia isso e a alimentação das crianças da nova era. E aí vocês vão entender muita coisa. O R tem dificuldade de se alimentar e vem há algum tempo em tratamento, tanto com regressões com desenho, com pouca melhora, quanto regressões à distância em sua irmã. Somente depois disso é que obteve alguma melhora, mas não totalmente. Talvez teria que continuar o tratamento ali, né? Sua mãe trabalha na espiritualidade. Espiritualidade à espera de ajudar muitas pessoas, mas se sente impotente, pois não tem conseguido ajudar o seu filho. Então resolvi ser a ponte pelo meio de uma aluna que realizou a regressão e vamos ver. Creio que agora vamos ter a melhora significativa. Não conseguia se alimentar. Os mentores trouxeram, dentro de um mês, ele terá a melhora que necessita para poder voltar a ter uma alimentação correta. Quando a gente fez a regressão na irmã dele, com ele com desenhos, né, que foram feitas 3 regressões, eu acho, ele teve melhora, ele não comia nada, gente, nada. Daí ele começou a comer, mas ele começou a comer não coisa muito saudável, então, mas ele começou a comer, tá? Me pegaram e me jogaram num lugar. Estou preso, aqui é sujo, frio, tem bichos e nem sei por que fui preso. Uma coceira pelo corpo, a água é suja e a comida que me dão parece uma lavagem. Não quero comer. Eles estão me obrigando a comer, me empurram pela boca com uma colher de pau e eu prefiro morrer a comer essa comida. É nojenta. E além disso, os bichos correm pelo meu corpo. Sinto coceira. Disseram que estou dando muito trabalho e vou ser levado para ser enforcado. As pessoas assistem e se divertem e eu morro. Com fome, cheio de coceiras. Agora vejo uma luz. Cheguei ao plano espiritual, como morri com fome, me dão água e comida. Porque lá no plano espiritual, quando tu chega, no começo você recebe água, alimentação, e com o tempo tu vai se adaptando, que tu é um espírito e já não tem mais isso, né? Estou num tratamento com luz e ervas. É algo muito forte. Estão recuperando meu corpo, mas a barriga é muito difícil. Hoje, quando vou comer as coisas sólidas, me lembrava daquele momento em que me empurravam na comida e fui trabalhar na preparação de comida para quem chega aqui, mas não adiantou. Então, ele não teve melhora significativa e às vezes as pessoas não têm, né? A energia do estômago precisa ser trabalhada pelo reiki. Ele ainda tem uma sensação daquela vida. Então, dentro do Regressão em Criança, a gente traz muito isso. A gente faz o tratamento com a regressão, mas a gente traz outras terapias como o reiki, como florais, como tantas outras para ajudar a criança quando não tem uma melhora, mas ficou algum resquício, né? Às vezes ele se sente só, tem que prestar atenção nisso. Por quê? Porque a mãe trabalha muito na espiritualidade, então, e é na própria casa dela. E hoje ela tá trabalhando num outro trabalho até, e a criança provavelmente se sentia sozinha, né? Hoje, quando ele olhava para a comida, lembrava do passado, era algo inconsciente, que é aquilo que a gente falou, a gente tem muita coisa inconsciente que a gente acha que é daqui, mas não é, né? Tem que deixar ele experimentar as comidas. Daqui um mês ele vai começar a comer normalmente. É importante cuidar para não dar refrigerantes e porcarias para ele. Ele precisa tomar muita água, comer frutas e verduras e comida saudável. Daqui um mês a mãe vai perceber que a regressão trouxe melhora quanto à alimentação. Agora eu quero contar para vocês o que acontece quando uma criança não se alimenta corretamente ou se alimenta só de um alimento, né? Que tem uma resposta aí para muitos de vocês e eu espero que esse vídeo ajude muitas mães e muitos educadores aí com as crianças da nova era. Quando uma criança não se alimenta adequadamente,
quando tu vai ver, ela tá servindo como uma ponte, como uma antena naquela família. Tu vê que a mãe trabalhava na espiritualidade, né? E quando uma criança não consegue comer e se alimentar de forma adequada, é porque ela precisa de um só alimento, ou ela precisa de uma energia de um determinado alimento, por exemplo, só carne, só batata. Com o tempo ela volta a se alimentar de uma forma diferente. Mas por que que é isso? Porque, na verdade, é como os trabalhos feitos em Umbanda. As pessoas não usam a carne, não usam alguma coisa assim para trabalhar aquela energia. Então, às vezes, a criança está precisando de uma determinada energia e aí tem um desequilíbrio ali, porque ela está servindo de ponte, na verdade, ela está servindo como meio para ajudar alguém da família. Provavelmente esse menino estava ajudando a mãe. Então é importante, claro que tinha a história dele do passado, daquele medo de comer a comida e tal, mas tem muitas crianças que não conseguem se alimentar de forma adequada porque elas estão ajudando alguém da família. Então é muito importante fazer ou um trabalho espiritual ou fazer regressão para desligar, usar o reiki também ajuda muito. E muita coisa está no inconsciente, então é uma somatória de coisas. Muitas das vezes, quando a gente vai trabalhar a regressão terapêutica, não adianta a gente fazer só regressão terapêutica. A gente faz a regressão terapêutica, mas a gente também procura o lado espiritual, uma casa espiritual, ou às vezes até o reiki em conjunto com a regressão terapêutica. Os terapeutas de regressão formados por mim, eles trabalham assim, eles são autorizados totalmente a trabalhar com outras terapias junto com a regressão terapêutica, porque há essa necessidade de mesclar, às vezes, quando há um problema. Eu sou uma pessoa que quando eu tenho algumas visões, né, principalmente visão de trabalho, visão de coisas que fizeram ruins para as outras pessoas, eu tenho necessidade de comer aquele alimento que eu vi durante o acesso da minha visão. E aí eu volto com muita necessidade de comer um determinado alimento. Hoje eu já entendo isso, por exemplo, eu não como muito ovos porque eu tenho um problema com clara de ovo, né? Mas eu tenho, desde pequeno. E aí o que acontece? Mas tem determinados dias, determinados momentos que eu tenho necessidade de comer o ovo, ou de comer uma carne, ou de comer um determinado. Essa semana eu comprei peixe porque eu sentia necessidade. Quando eu sinto essa necessidade é porque eu estou precisando daquele tipo de energia, daquele alimento. E as crianças também são assim. Só que como elas são pequenas, elas não têm como explicar para você, adulto, ou para o pai e a mãe, o que está acontecendo com ela. E ela nem sabe, às vezes, o que está acontecendo com ela. Então, é importante verificar se tem alguém desequilibrado na família, porque talvez seja um desequilíbrio da família, ou do pai, ou da mãe, ou de alguém da família. E essa criança está servindo, na verdade, como uma ponte para um equilíbrio. Então, enquanto ela não melhorar, enquanto ela não desligar, enquanto ela não melhorar essa energia dentro dela, né, e a família não melhorar daquelas questões que há necessidade, a criança também não melhora a questão da alimentação. Então, uma criança que tem muito problema com a alimentação, a gente tem que também olhar para a família, para o núcleo familiar e ver o que está acontecendo ali. Muitas vezes o problema que está acontecendo no núcleo familiar respinga na criança. E aí dá problema com a alimentação, e aí dá problema com o sono, e a gente acha que é criança, é criança, é criança. Não, a criança só tem a sensibilidade. O problema é familiar. Né? A gente tem que lembrar que uma família é um grupo de espíritos que estão juntos por laços de amor, porque combinaram por amor estar juntos, ou por laços kármicos, resgates kármicos, né? Coisas erradas que fizeram um pelo outro, né? Que vieram hoje como pai e mãe daquele espírito, mas que podem ter sido marido, mulher, desafeto, inimigo numa vida passada e resolveram vir juntos para se resgatar. Então a gente tem que entender que ali nesse do núcleo familiar, muitas vezes essas crianças da nova era, principalmente essas crianças muito evoluídas, elas vêm como pontes para ajudar essa família também. Essa é a missão delas muitas vezes. E por isso que elas têm a dificuldade da alimentação, ou elas vieram de um outro planeta que se alimentavam de forma diferente. Aqui a gente se alimenta ainda do alimento, mas tem muitos lugares que não se usa a alimentação, se alimenta de uma outra forma, né? De uma forma mais evoluída, não se come carne ou se alimenta de energia, de sol e de outras energias que talvez no futuro a gente venha a aprender. Eu vou cuidando do horário, gente, para poder falar tudo.
para poder, então imagina se tu te alimenta diferente, tu vem para cá, tu também sente essa questão com a alimentação. Então, sempre o melhor é investigar inconsciente para entender a criança. Mas sempre que a criança não se alimenta, tem alguma história por trás dessa história muito maior do que vocês podem imaginar. Então, é importante investigar inconsciente, tá? Quero ler um trechinho aqui do final, que não tem a ver com regressão, mas que tem a ver com o sonho que eu tive, que eu quero contar para vocês um pedacinho do sonho dessa noite. Quando, por meio da terapia de regressão de vidas passadas, acessamos nossas várias vidas anteriores, vamos compreendendo uma série de coisas. A pele, a cor, o lugar que reencarnamos são, na verdade, uma cocriação para um propósito de evolução dos espíritos que estão, naquele momento, em uma família, que escolheram e necessitaram para sua evolução. Então, nós escolhemos e necessitamos, e as crianças também escolhem e necessitam um pai e uma mãe, né? Conforme precisam. Não somos vítimas de nossos processos, ou seja, reencarnamos com a família certa, com as pessoas certas, na cor de pele certa e na classe social certa. Então, ninguém é vítima do que está passando. Nós estamos no lugar certo para o aprendizado. Não quer dizer que a gente vai ficar pobre a vida inteira ou se vitimizando a vida inteira, mas ali tem um aprendizado. Enquanto não tiver a consciência desse aprendizado, as coisas às vezes não mudam. Então, as coisas só mudam na nossa vida quando a gente tem consciência, né, do que a gente está fazendo ali. No entanto, nesse momento que estamos descobrindo que a nossa grande cura de tantos males, é isso que eu quero trazer para vocês, que viemos fazendo por meio dos nossos atos há várias encarnações, é alcançada através do amor. Devemos aprender a perdoar e entender que a Terra é nossa grande escola e que não devemos julgar ninguém, mas amarmos incondicionalmente, pois somos todos espíritos reencarnados pela bondade de uma grande energia de amor. Ai, agora me perdi aqui. Que é Deus. Uma grande energia de amor que é Deus. Acreditem, Ele está dentro dentro de você e não quer que você e seus filhos sofram pelas doenças e pelas dificuldades. Estamos chegando numa era multidimensional e vamos aprender e evoluir por meio da cocriação de uma sociedade que será mais igualitária, no sentido da evolução moral e financeira, e as crianças são as herdeiras desse novo mundo que estão prontas para esse amor. E o que eu quero contar para vocês? Ontem à noite eu fiz minhas orações, né? Eu faço minha oração de noite, ontem eu não conseguia dormir, tava com umas coisas na minha cabeça e não conseguia dormir. E aí eu fui deitar, fiz minha oração, falei com uma amiga muito querida. Eu tenho muitos amigos que eu fiz no Facebook, Instagram, que eu nunca vi pessoalmente, mas que são meus amigos. E ontem eu falei com uma amiga que também está passando por processos dela e pedi uma orientação para ela. Ela me deu algumas respostas. E dela disse, vai dormir em paz, vai dormir com Deus. E aí eu deitei e dormi, fiz minhas orações e me entreguei ao Divino Espírito Santo, que está ali atrás, que eu acredito, né? E fui dormir. E, gente, tive um sonho maravilhoso. Sonhei que eu estava num lugar com muitas pessoas, todas deitadas pareciam colchonetes assim de fazer yoga, né? Tapetinhos, várias mulheres, só mulheres. E eles estavam se fazendo uma meditação. E aí eu me vi expandindo, me expandindo. E isso acontece comigo. Então eu vi a expansão, assim, vinha a energia. E daí elas pedindo, como é que tu faz isso? Eu digo, isso é a energia do amor. E daí me veio uma resposta assim para mim, sabe, através desse sonho. Mas é essa energia que é a energia desse novo momento que a gente está vivendo. A gente está aqui nesse momento. O grande objetivo de muitas coisas que estão acontecendo é nós aprendermos a respeitarmos e amarmos a tudo e a todos, a natureza, a terra, a nós mesmos, aos outros, né? Então, todos nós, nesse momento, e as crianças também, estão passando por muitas situações para que a gente aprenda isso. Então, essas coisas que estão acontecendo nesse momento na nossa vida, cada um está passando por seus processos e cada um com seus filhos, com as suas famílias, com seus processos, é para que a gente aprenda essa energia do amor, que é tão importante nesse momento, né, de transição planetária e da mudança desse padrão de energia que está acontecendo aqui na Terra.
Então, todo esse propósito das crianças da nova era, das suas missões, é para que a gente aprenda sobre o amor. Eles vêm nos ensinar sobre isso. A nova terra é uma energia de amor, né? Então, a gente tem que mudar a maneira com que a gente vê as coisas, que a gente sente as coisas. A gente está sendo convidado para isso. E as crianças são isso, são esse amor da ligação com Deus e vem nos ensinar tantas coisas. Então, eu espero que esses relatos possam ajudar aí aos pais, aos educadores, as pessoas que venham a ver esse vídeo agora ou depois ou em algum momento, que você seja tocado por isso e que isso possa te dar uma luz, que o objetivo desse livro é isso, trazer luz na estrada da vida das pessoas que não entendem as crianças da nova era e esse novo momento de luz que nós estamos vivendo. Então esse livro começou em 2012, só ficou pronto em 2021, começo de 2021, né? Mas hoje eu entendo, e eu falo isso no final do livro, que ele só podia acontecer e terminar realmente nesse momento, que seria um novo momento da nova era, da nova terra. De tudo aquilo que já se falava dentro do Regressão em Criança, muitas pessoas diziam, a Juliana endoidou, o que ela está falando? E na verdade não era doideira, na verdade é todo esse processo que a gente está vivenciando aqui nesse momento, junto com as crianças, nós como famílias, né? E a gente está aprendendo esses processos e eu estou aprendendo os meus, eu tenho certeza que vocês estão aprendendo os de vocês. E a gente está aí para isso, para aprender esse grande amor que vem de Deus para o nosso coração. E quando a gente aceita esse amor, então aí é maravilhoso, né? Mas a gente tem que estar nesse aprendizado e as crianças vêm muito para nos ensinar sobre esse amor. Então aproveitem os seus filhos, eduquem eles com muito amor e recebam esse amor de volta, porque vocês têm muito para receber, muito para dar e muito para evoluir como famílias. Nós todos temos muito para evoluir como famílias nesse novo momento, nossa nova era, uma era de amor. Então, gente, espero que vocês tenham gostado. Se alguém precisar conversar comigo ou quiser entender mais alguma coisa, sempre estou disponível e disposta a responder vocês em qualquer momento. Então, uma boa noite para todos, um grande beijo no coração, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.